Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui referente à parte de cálculo de produção, né? Voltado a controle e gestão, né? Onde a gente vem trabalhando nesse enunciado aqui, né? Um setor com 24 colaboradores trabalham 10 horas por dia, atuando em 8 máquinas, onde eles trabalham em trio, né? Na operação em cada uma das máquinas. No caso, eles possuem a meta de produzir em 45 dias o total de 50 mil peças, onde eles estão no 20º dia, né, dia 20, e já produziram 19.500 peças conforme a distribuição abaixo. Esse é o quinto vídeo da sequência, né? Na distribuição aqui, 8 máquinas, o que foi produzido por máquina, né? E essas letras representam um trio de operação, né? Ou seja, os 3 colaboradores que estão ali na atuação. Beleza, na pergunta de hoje é essa aqui, ó. Qual a meta de produção por máquina? Meta de produção por máquina. E aí tem um detalhe interessante, que é o seguinte, né? A gente tem que levar em consideração sempre a relação do montante e o valor parcial referente à meta, né? Então, nesse caso aí, exemplo, se a gente for comparar aqui, ó, com a média de produção por máquina, ou seja, a média de produção por máquina, isso aqui está levando em consideração o consolidado. Para quem viu esse último vídeo, né, viu como a gente calculou para chegar a essa referência da média de produção, né, ou seja, do valor consolidado. E aí a gente tem aqui, ó, qual a meta de produção por máquina. É importante ficar atento. Se eu quero ter a nível de efeito de comparação, eu tenho que ter uma ação ali equivalente, né? Então, se a gente for observar o total de peças, né, o total de peças que se estima, né, ou seja, 50 mil peças, a gente vai ter exatamente 50 mil peças referente à meta dividido por 8, né, que vai ficar um valor elevado, mas essa é a meta de produção total, né, das máquinas, né, ou seja, que seria manter esse equilíbrio. Exemplo, 50 mil dividido por 8 vai dar 6.250. Né? Então, se você for comparar com o valor aqui indicado, né, um valor 6.250 seria um valor bem alto em relação a esse. Né? Então, daria aquela indicação de que a média de produção por máquina está muito baixo. Só que aqui o que é que acontece? Você não vai fazer a análise global, claro que é um cálculo que pode ser feito, né, para você ter uma referência macro, mas aqui nesse caso, como seria uma referência parcial até o 20º dia, você teria que fracionar a relação da meta com base nesse dia específico. Né? E aí, no caso, para fazer isso, né, o que é que acontece? Você vai ter as 50 mil peças, né, que representa o total, né, dividindo exatamente pelo total de dias, né, ou seja, no caso aí a gente está falando limite de produção para 45 dias. Então você vai ter 50 mil dividido por 45 dias, e aí você teria a referência de produção diária, 50 mil dividido por 45, que vai dar 1.111. E aí esse resultado, né, que no caso aí vai dar 1.111, é só multiplicar pelo total de dias que você está fazendo a análise, no caso 20. Né? Então 1.111 multiplicado por 20 vai dar aproximadamente ali 22.222, como a gente já fez um cálculo anterior. Né? Então 22.222. Né? Então aí essa é a meta para o 20º dia. E aí no caso, para você ter a referência, né, correta de equiparação, aí você teria 22.222 dividido pelo número de máquinas, que nesse caso aí seriam 8. E aí você teria uma comparação justa ali entre valores. Obviamente, como eu comentei, você poderia ter, poderia não, né? Deve ter a referência do macro, que seria 50 mil peças dividido por 8. Né? Nos dashboards teria esse acompanhamento também, mas aí a relação real de comparação com o dia executado, né? Ou seja, trazendo uma relação ali de média acumulativa até o último dia verificado, seria esse cálculo aí. Né? Então, fazendo essa divisão, daria 2.777, vou arredondar para 2.778. Então, a meta por máquina para esse período seria 2.778 peças. Né? Então, aqui seria o resultado referente à indicação por máquina. Né? 2.778 peças por máquina. E aí, no caso, veja que o valor ele ficou bem próximo, né? Indica que de fato a produção está abaixo do esperado. Né? Então aqui a gente tem a indicação, e aqui já vou comparar os dois dados, né? Já dá para comparar os dois dados. Então, ó, a média de produção por colaborador,
812,5 peças por colaborador. Ou seja, do total de peças que foi fabricada, a média é essa. Aí qual a meta de produção por colaborador? Né? Então, no caso, para ter a comparação, para chegar a esses 926 aqui, a gente fez a mesma análise. Fracionou as 50 mil peças até o 20º dia. Então veja que a meta de produção por colaborador até o 20º dia, né, seria de 926 peças por colaborador. Né? E aí nesse caso aqui dá para observar que a meta, né, ela está acima do consolidado, então quer dizer que a produção está abaixo do indicado. E o mesmo vale aqui na produção por máquina. Né? Você tem aqui a indicação da média, né, da média consolidada, e aqui a meta referente ao 20º dia. Mas existe também a análise referente à verificação macro, que aí eu já vou colocar no próximo vídeo essa informação, né, que seria exatamente o topo da verificação de controle, né? Ou seja, chegou nessa relação aí, a gente chegou a uma condição final de produção, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, e é isso, valeu!